Uma coisa aconteceu comigo esse final de semana que tem me deixado pensativo até agora. Eu descobri que eu sou mais capaz do que eu imaginava. E isso não é porque eu fiquei mais forte, e nem tampouco porque aconteceu um milagre na minha vida. É porque eu descobri que eu estava medindo a minha capacidade da forma errada. Quem sabe você não está vivendo a plenitude do que Deus tem para a tua vida, porque você está usando uma régua que não é a régua de Deus. Quero convidar você para fazer essa caminhada comigo e conhecer a minha história. Quem sabe você vai se libertar dessas crenças limitantes, podemos dizer assim, barreira limitante. Não importa o nome. Importa que no domingo passado eu corri uma prova de rua e eu me inscrevi para a distância de 5 quilômetros. Eu fiz a minha preparação na academia onde eu treino musculação. Devido ao meu tempo, minha limitação de espaço e até mesmo as condições físicas, eu resolvi treinar na esteira. Todos os dias eu ia e fazia 30 minutos na velocidade 6 e ao final do treino eu olhava o painel da esteira e uma das coisas que mais me marcaram foi a distância alcançada, 3 quilômetros. Eu fiquei com aquilo na cabeça, 3 quilômetros, eu vou fazer uma prova de 5, então falta 2 quilômetros. Todos os dias eu fazia meia hora, então automaticamente meia hora 3, então mais 20, então eu estava pensando que ia fazer a prova de 5 quilômetros por volta de 40, 50 minutos, enfim, eu fiquei com isso na cabeça. E eu fui para a prova. No domingo comecei a correr, os 2 quilômetros iniciais eu fiz acompanhado de um amigo, então nós fomos conversando, e aquilo ali passou a prova legal, correndo a 6 por 1, e os 2,5 quilômetros, que é o retorno, eu comecei a sentir uma fadiga, e automaticamente comecei a procurar as placas. Já tinha passado de 2, faltava de 3. 3 era a distância que eu estava treinando direto na academia. E nada da placa de 3 chegar. Aí eu olhei para o relógio e o relógio dizia que eu só tinha feito por volta de 15 minutos. Então comecei a lembrar do tempo do treino. Poxa, então faltam uns 40, 50 minutos, então falta muita coisa. Então comecei a me dosar. Até que ao longe eu vi a placa de 4 quilômetros. A placa de 4 quilômetros me bugou. Eu fiquei pensando, mas calma aí comecei a não entender muito o que estava acontecendo, o treino ainda faltava 20, e na prática, na real, só faltava 1 quilômetro. O que eu fiz? Eu aumentei o meu pace, comecei a correr mais forte e cheguei os 5 quilômetros inteiro, porque eu estava inteiro, eu tinha condição de correr mais. E sabe quanto tempo eu fiz? Em 32:30, ou seja, 10 minutos no mínimo, melhor do que eu esperava. Aí aquilo me inculcou, apesar da felicidade de ter alcançado um tempo bom, eu fiquei pensando, mas por que isso aconteceu? Onde que eu errei? Na verdade, eu fiz uma associação errada, que a velocidade 6 numa esteira não é o 6 por 1 que eu estava correndo na prova, porque 6 minutos para 1 quilômetro, eu correria a prova normalmente em 30 minutos, mas na esteira a velocidade 6 são 10 km melhor dizendo, 10 minutos para 1 km. Então estava certa a esteira, só que na minha mente estava calculado errado. Ou seja, foi uma barreira limitante. Alguns chamam de crença limitante, não importa, era uma limitação. E se é barreira limitante, se é crença limitante, interessante é que, na verdade, isso é uma coisa que tem na mente da gente que muitas vezes não é uma realidade, mas nos impede de alcançar um resultado melhor. Normalmente, isso tem 3 origens. Pode ser hereditário, quando os pais dizem para a criança, você não vai ser nada, você é um derrotado, você é um fraco, seu lesado, seu burro. Pode ser também uma barreira social, onde a sociedade impõe limites por causa da cor, da condição financeira, porque tem que ser magro para poder alcançar, que se for gordinho não chega. Pode ser também uma barreira individual, que muitas vezes a gente, por causa de ser mandado embora, não passar no vestibular, ou terminar um namoro, aí a gente começa a achar que nós não podemos conquistar as coisas, não expandir os nossos limites. E aí automaticamente isso nos impede de viver melhor, de viver as coisas de Deus. Isso me faz lembrar de um homem de Deus na Bíblia chamado Gideão. Ele é um juiz e ele é considerado um dos heróis da fé. E esse homem, Gideão, ele foi chamado pelo próprio Deus. O anjo do Senhor se apresentou a ele e o chamou de homem valoroso. Ainda disse assim,
vai nessa tua força e liberta Israel. Sabe qual foi a resposta de Gideão? Senhor, a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Olha, preste atenção, olha o que Gideão disse. Gideão, primeiramente, ele se referenciou à sua tribo. A tribo de Manassés não era uma tribo de expressão, ela era uma tribo que não tinha a mesma expressão de Judá, da onde veio o rei Davi, da onde veio o nosso Messias, o Judá, o leão da tribo de Judá, da onde vieram vários reis de Judá. Também não era da tribo de Levi, que é a tribo dos sacerdotes, onde saem ali os descendentes de Arão. Então, ele, além de falar que ele não era de uma tribo de expoência, também ele fala que a família dele era mais pobre, ou seja, ele não tinha condições de ser o líder de um exército. Automaticamente, ele também diz assim, eu sou o menor da casa do meu pai. Normalmente, aqueles que lideravam eram os primogênitos, aqueles que eram escolhidos. E então, Gideão, ele se pôs numa condição que ele não poderia responder o chamado de Deus, porque ele era limitado, porque ele tinha uma crença limitante, porque ele tinha uma barreira limitante, porque ele tinha algo que o limitava. Quem sabe você também está assim, como eu no final de semana, como Gideão, você está pensando que você não pode alcançar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus preparou tudo isso para você. Sabe, porque quando eu pensava sobre o meu resultado, e ali escrevia tudo o que aconteceu, eu estava refletindo, uma frase veio à minha mente, você podia mais, mas você estava se limitando porque você não acreditava no teu potencial. De repente você não acredita no teu potencial, mas Deus acredita. Por isso que Ele me deu essa direção de gravar esse vídeo, foi por você. E sabendo disso, Deus manda te dizer, Ele tem uma obra grande na tua vida, você não pode se limitar. Faça como Gideão, ainda que ele estava ali lutando contra a sua limitação, Deus falou para ele assim, o Senhor é contigo. Então vá nessa força, acredite que Deus vai realizar coisas maravilhosas por meio da tua vida. E aí, vale a pena se inscrever no meu canal? Vale a pena você acompanhar um evangelho simples? Se você quer acompanhar esse evangelho simples, além de se inscrever, ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Você ainda não deu o like? Se você não deu o like, você está limitando esse vídeo, você está me limitando. Vai ser uma crença limitante. Dá o like aí, me ajuda. E também compartilha no status do teu WhatsApp, manda no grupo da igreja, manda no grupo da família. Vamos alcançar pessoas que precisam se libertar dessas coisas que muitas vezes não são verdade, mas estão impedindo de viver o melhor de Deus, tá bom? Agora, esse vídeo aqui, ó, e esse vídeo vão te ajudar também a seguir esse evangelho simples.